repartindo algum dom espiritual. Nós estamos debaixo de um governo. Governo significa direção. Não sei se você já viu aqueles navios bem antigos, várias velas, e são velas grandes, são velas menores, e lá no topo, bem no topo do navio, de todas as velas, tem uma pequenininha que parece mais uma bandeirinha pequena. E se eu lhe perguntasse qual seria a vela mais importante deste navio, olhando para o navio, olhando para as velas, você vai dizer talvez aquela grande, porque ela talvez seja a que mais receba o vento e empurre essa embarcação. Mas eu diria para vocês que a bandeira mais importante é aquela pequenininha que fica lá tremulando. Por quê? Porque é para ela que o timoneiro olha, porque ela indica a direção do vento. E a posição que o vento está soprando é muito importante para que todas as velas se posicionem e leve o barco na direção que ele deseja ir. E nós temos que entender que o Espírito Santo é este vento que nós precisamos nos alinhar com ele para que esta barca chamada igreja possa chegar no lugar dela, no seu destino. E dentro desse governo, dessa direção que nós temos recebido de Deus pela fé mútua, nós temos falado a vocês para que nós nos posicionemos como as demais velas, como pessoas, para que Deus possa fazer essa obra. Eu nunca me esqueço, minha esposa, ela costumava, quando ia no supermercado, nós tínhamos os 2 filhos pequenos, Bob e Felipe, e ela comprava uma barra de chocolate. Eu nem disputava, era só os 2. E aí ficavam um olhando para o outro, é meu, é meu, é meu, é meu, e eles queriam pegar aquela barra de chocolate. E ela disse, ok, o que está acontecendo? Não, porque ele quer pegar o primeiro pedaço, ele quer pegar o primeiro pedaço. E ficou aquela discussão entre os 2. Minha esposa falou, ok, vamos fazer o seguinte. Bob, você parte o chocolate e o Felipe pega o primeiro pedaço. Ele foi buscar uma régua. Muito simples. Todo o princípio de vitória da igreja parte desse fundamento. Considere os outros mais do que você. Se nós entendemos esse princípio, nós vamos muito bem. Nós não percebemos, mas as nossas vidas são centralizadas em nós mesmos. Nossas orações, nossas ações. Pode ver. Quanto tempo você gasta orando por você, pela sua casa, pelos seus negócios, por tudo que você tem, e quanto tempo você gasta orando pela igreja de Jesus e pelos demais. E agora nós estamos indo à palavra de Deus, por quê? Porque a palavra de Deus, ela não é só a vida, ela é direção, é uma bússola para que Deus possa operar na nossa vida. E Paulo, então, em Romanos capítulo 1, versículo 11 e 12, ele diz o seguinte, e eu vou ser bem rapidinho hoje de manhã, porque eu não quero segurar vocês aqui muito tempo, mas nós temos muito tempo ainda para crescermos como igreja. Romanos 1,11 diz o seguinte, porque muito desejo ver-vos. Olha o apóstolo Paulo dizendo, eu quero ir até vocês, eu quero ver vocês, eu quero conviver com vocês. Havia uma visão divina ali no coração dele. Ele disse, eu quero muito ver-vos, a fim de
repartir com vocês algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio vamos lá, fé mútua. O que significa isso? Essa palavra repartir, ela significa com. Ou seja, já está implícito na palavra que eu reparto alguma coisa com outros. E se nós entendermos a visão de Deus para a igreja, nós vamos começar a vivê-la. E eu quero dizer para vocês que o Espírito Santo de Deus, ele segue esta palavra meticulosamente. Escute, ele não vai passar uma vírgula, nem um ponto sequer. Aliás, o próprio Jesus Cristo, no livro de Apocalipse, revelou a João. Ele diz assim: se alguém modificar essa palavra, tirar pelo menos uma vírgula ou um ponto dela, todas as maldições contidas nesse livro vão ser para ele. Não pode. Então essa palavra diz com, por trás. Esse conceito é muito, muito importante. Eu gosto de criança. Aliás, não é eu que gosto de criança também, elas gostam de mim também. Eu já descobri, porque várias vêm me beijar depois do culto. Tem umas que pulam em cima de mim. Tem umas que pulavam em cima de mim, porque agora já estão tão grandes que não dá mais. Aí elas vêm, dão um beijo, eu abraço e tal. E hoje o Tito, é o Tito? Cabelinho enroladinho assim, legalzinho. Menino, ele estava ali sentado, eu olhando para ele, dei um adeuzinho. Aí ele desceu ali. Quando ele chegou perto de mim, eu disse assim: Tito, você quer fazer um negócio comigo? Ele disse: o que é? Eu disse: você me dá um pouco do seu cabelo para eu tapar isso aqui no meu? Ele olhou para mim e disse: não dá. Eu falei: como não dá? Ele disse: está grudado aqui. Eu disse: aí o meu já caiu. Repartir é uma coisa maravilhosa, queridos, e eu vou dizer uma coisa para vocês: se nós entendermos isso, sabe, a vida da igreja se torna uma coisa tão deliciosa de viver, tão prazerosa, e vai trazer tantas bênçãos para a nossa vida. Essa palavra é a palavra metadidome, que significa meta, que eu já disse para vocês, com, ou seja, por trás. E a outra palavra é a palavra didome, que significa dar algo a alguém. Dar algo a alguém de livre e espontânea vontade para a vantagem do outro. Olha como é completamente diferente do mundo. O mundo diz assim: eu dou isso aqui, mas eu espero o retorno. E eu quero dividendos, e eu quero juros. Mas o conceito divino é: eu reparto com você, não porque eu quero receber alguma coisa de você, mas eu quero entregar a você alguma coisa que vai fazer você ter vantagem. Eu quero que você seja feliz, eu quero que você seja maravilhosamente abençoado. Nós temos que nos desprender, nós temos que nos desfazer de todo conceito mundano para vivermos uma igreja genuína. Porque a igreja não tem nada a ver com aquilo. Aliás, a igreja é o oposto do mundo e deveria ser o oposto do mundo. Aleluia. Por quê? Porque é assim que Paulo diz: repartam. Esse é o conceito de repartir. Ou seja, dar um presente, dar a alguém que pede. Ou seja, fornecer coisas necessárias. Aleluia. Quantas vezes eu fui abençoado com coisas que necessitei na minha vida e a gente fica como quem sorri para o céu. Porque aquele alívio vem no momento certo, aquela coisa vem no momento certo. E você diz: louvado seja o nome do Senhor.
entregar aos cuidados de alguém. E olha o conceito. Eu apresento vocês diante de Deus para que Deus cuide de vocês. Ou seja, Senhor, põe essas pessoas debaixo do teu cuidado para que o Senhor as guie, para que o Senhor faça prosperar a vida delas. Isso tem um poder diante dos céus tão maravilhoso. Vocês não sabem como isso é poderoso diante de Deus quando você diz: Pai, cuida dele. Esse outro conceito diz o seguinte: dar-se a alguém como se pertencesse a ele. Olha que coisa poderosa é isso. Quando Paulo está dizendo assim: eu estou indo para vocês porque eu quero repartir com vocês, ou seja, eu quero me doar para vocês, eu quero me entregar a vocês, eu quero fazer tudo que Deus me deu de experiências, de revelações, de conhecimento em favor de vocês, para que vocês sejam estabelecidos, firmados e confirmados em Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É dar-se. Ou seja, seguir como um líder ou um mestre. E ainda por fim, esse conceito diz: conceder ou permitir alguém. Agora, ele diz: algum dom espiritual. Diga, dom espiritual. Porque a gente ouve falar de dar alguma coisa. Eu dou um presente, eu dou isso aqui. Mas agora Paulo diz assim: não. Eu estou dando a vocês um dom espiritual. Como que acontece essas coisas? Como é isso? Dom espiritual é uma porção do Espírito que Deus coloca. Quando Deus fala, olha, quando Deus diz alguma coisa, Ele coloca isso como se fosse uma porção espiritual, que agora você a tem, não para você, mas para ser levado para o outro, e você vai depositar isso no coração do outro. Sabe para quê? Para que Deus possa operar segundo a revelação que Ele deu. Se você tocar, a Bíblia diz, se você tocar no enfermo, ele será o quê? Curado. Então existem porções espirituais que Deus revela ao nosso espírito, e que nós temos que fazer o quê? Nós temos que ir em nome de Jesus, nós temos que curar. E isso tem que ser feito de forma tão maravilhosa e recíproca, que nós podemos ser abençoados por Deus. Escute, nossa palavra tem poder. Aleluia. Mas ela tem poder quando ela vem acompanhada da medida de fé que Deus estabeleceu, para que cada porção de dom que Deus nos dá para ser repartido, vem com uma medida de fé. Eu nunca me esqueço. Eu levantei um dia cedo, era por volta de 7:30 da manhã, quando uma mãe liga para mim, não era membro desta igreja, mas ela disse: pastor, eu estou ligando para você, porque eu estava orando aqui. Ele disse: meu filhinho está desenganado pelos médicos na UTI do hospital, e Deus me deu o seu nome e dissesse que ligasse para você. Eu disse: sim, e o que é que ele disse? Ele disse que o senhor tem que ir no hospital, ungir o meu filho com óleo, para ele ser curado. Eu disse: a senhora tem certeza que Deus falou isso com a senhora? Ela disse: como o ar que eu estou respirando. Eu disse: bom, então se Deus falou, eu tenho que ir. Eu não posso ficar aqui. Mudei todo o meu plano daquele dia, peguei o meu carro, fui para o hospital. Eu nunca tive tanta dificuldade de entrar no hospital. Eles começaram a me barrar desde a porta da entrada, mas eu estava tão determinado por uma coisa. Eu disse: eu teria que colocar o óleo na cabeça daquele menino. E aí depois eu fui lá na porta da UTI, foi outra espera. Eu não sei, mas aproximadamente 40 minutos para que eu pudesse entrar naquela UTI. Quando eu entro, eu me deparo com uma cena terrível. Um garoto que já haviam tido várias cirurgias na cabeça, todo enfaixado, só os olhinhos de fora, fios pelo nariz, aqueles tubos pela boca,
uma máquina funcionando aqui, outra máquina funcionando aqui, outra ali. E eu estava olhando para aquele moço, para aquele garotinho de aproximadamente 11 anos de idade, 10 para 11 anos. E eu digo: Senhor, o que eu vou fazer? E de repente uma enfermeira chegou do meu lado, ela se posicionou bem aqui e diz assim: quem é o senhor? Eu disse: eu sou o pastor, e eu vim orar por esse menino. Ela disse: pastor, esse garoto está só na dependência de uma palavra médica, porque vão desligar isso hoje, e amanhã esse garoto será enterrado, ele já está morto. Mas como assim está morto? Ela disse: nós não podemos desligar as máquinas até dar o tempo certo, e o médico dá a autorização para isso. As famílias já estão sendo chamadas. Eu disse: moça, você pode fazer um favor? Ela disse: sim. Você chama os seus amigos aqui, venham para o canto aqui. E eles ficaram ali, eu abri a palavra de Deus, e eu disse: olha, a palavra de Deus diz assim: se está alguém doente, chame os presbíteros da igreja, e os presbíteros da igreja unjam o doente com óleo, e a oração da fé salvará o doente. Então eu disse para ela: vocês estão vendo aquele garoto ali? Estamos, pastor. Pois então, aquele garoto não vai para a sepultura, aquele garoto vai sair dali, ele vai entrar no quarto, e depois de alguns dias ele vai estar na casa dele. E eles arregalaram os olhos para mim assim, como se eu estivesse falando uma loucura. Eu disse: pode ser loucura para vocês, mas agora uma coisa, vão fazer o seu trabalho, eu vou fazer o meu. E eu fui, e eu não tinha lugar para ungí-lo na cabeça, nem na testa, porque só tinha faixas, então eu usei aqui. E aí eu disse: obrigado, Senhor, por ter mandado aquela enfermeira, porque agora eu sei me direcionar na oração. Eu não vou pedir uma cura, não vou pedir um milagre, eu vou pedir uma ressurreição. E sabe, quando você pede ressurreição, você simplesmente declara a vida de Deus no corpo da pessoa. E eu disse: agora, no nome de Jesus Cristo, nós declaramos vida a este corpo. Eu falo vida a este corpo, em nome de Jesus. Nada aconteceu, aquele menino nem sequer mexeu, os olhinhos dele continuaram do mesmo jeito, ele ficou ali, e eu saí por aquela porta. Eu fui para casa, porque eu não tenho poder para curar ninguém. Mas quando nós andamos em obediência, e quando nós temos consciência de que Deus nos coloca alguma coisa, e a porção do Senhor veio para mim naquele dia, e eu tive que entregá-la ali, e no nome de Jesus Cristo dizer aquilo que Deus queria que fosse falado. Pois bem, no final daquela tarde, eu recebo uma ligação da mãe, e disse: pastor, meu filho está no quarto. Glória a Deus, está no quarto. E eu fiquei muito feliz. E depois de alguns dias, ela disse: meu filho está em casa. Por quê? Porque nós temos que entender isto. Jesus disse uma coisa muito importante, ele disse: as minhas palavras são espírito e vida. E quando ele nos dá a palavra, ele gera em nós a fé que vai poder fazer com que essas palavras sejam conhecidas. E essas palavras em si trazem vida de Deus. E nós, entendendo assim, podemos crer que quando Deus está falando por fé mútua, Ele está dizendo que Ele colocou fé em coração de vocês. Deus tem uma palavra para vocês. Deus tem colocado o Espírito Santo em vocês. E quando Ele atirar, quando Ele colocar o fogo dele aqui, então o que vai acontecer é que vocês vão se mover na direção uns dos outros, e vocês, no poder do nome de Jesus Cristo, vão poder dispensar todo o poder de Deus, porque o corpo de Jesus Cristo aumenta pela sua própria ação. E aqui está o segredo, Igreja Ágape: a ação de Deus através das nossas vidas. Nada Deus vai fazer numa igreja se não for pelos seus próprios membros. Por quê? Eu nunca vi o corpo fazer qualquer coisa para ele mesmo, se não for usando uns aos outros. Meu nariz não respira para o nariz, meu nariz respira para o pulmão, para o coração.
para o sangue, ele faz tudo. Escute, meu ouvido não ouve só para si, ele ouve para o corpo. E agora todos, numa sincronia perfeita e maravilhosa, tudo funciona para a glória de Deus. Tudo funciona para o corpo produz seu próprio cuidado, o corpo produz seu próprio aumento, graças a Deus, porque a minha boca não é egoísta, ela come bem para todo o corpo. Aleluia. Eu louvo a Deus porque eu faço parte de uma igreja maravilhosa. Os irmãos são tão bacanas. Irmãos, eu tenho subido aqui um pouco, dores aqui e tal. E as pessoas vão se compadecendo. Vem um irmão lá e diz: pastor, eu vou cuidar do senhor. E me dá a picada de abelha. Eu digo: glória a Deus. Mas ainda eu estou precisando de fortalecer os músculos. Aí Deus levanta aquele homem maravilhoso ali. Cadê o Tiniel? Fica de pé, querido. Olha o tamanho do rapaz. Irmãos, você olha para um cara, eu quero ser igual a ele. Ele falou assim: pastor, venha lá na minha academia. Ele tem uma academia ali no Taquaral. Por favor, pode sentar, querido. Aí eu cheguei lá e ele disse assim: vamos ajudar o senhor vai recuperar. Eu disse: sabe o que eu estou precisando? Ele disse: eu sei o que o senhor está precisando, o senhor só ouça. Eu disse: então tá bom, eu vou seguir. E ele foi lá e tirou todas as medidas. Ele disse: agora eu vou colocar mais músculo na sua perna. Eu digo: glória a Deus. Ele vai centralizar e vai pegar o teu joelho, vai dar força para o teu joelho. Eu disse: glória a Deus. E foi tão maravilhoso. Aí domingo passado eu estou aqui, chega aquela moça bonita ali com uma colega dela. A Eloá não está aí não, né? Tá, Eloá, fica de pé, vocês duas. Olha só, irmãos, como Deus é maravilhoso. Elas pegam e dizem assim: pastor, nós temos uma clínica de estética lá no Cambuí. Eu digo: estética? O que é isso? Ela disse: nós vamos deixar o senhor muito lindo. Eu digo: não tem milagre aqui. Aí, obrigado, querida. Eu vou lá. Eu penso que eu estava indo para fazer uma oração. Quando eu chego, elas me encheram de coisa verde. Eu fiquei igual o Hulk. E aí então, aquelas coisas verdes. E ela disse para mim, a Eloá, com carinho dela: está ali o noivo dela, glória a Deus, prazer em conhecê-lo. Já ouvi falar muito de você, depois eu falo com você sobre isso. Ela pega e diz assim: pastor, o melhor está por vir. Diz: ainda tem melhor do que isso? Tem. Elas quase me cozinharam. Elas me enrolaram com plástico, irmãos. Deram 3, olha, foi muito plástico. Eu fiquei com pena dela. Elas me enrolaram com plástico, enrolaram meus joelhos com plástico e me deram tanto calor. Botaram um negócio quente, queimava por baixo, queimava por cima. E eu disse: glória a Deus, isso está muito bom. Depois, eram 2. Calma, pastor, o melhor está por vir. O que é? Ainda tem coisa melhor do que esse? Tem. Ela me vê, irmãos, com uma máscara de ouro. Eu disse: como é isso? Máscara de ouro? Para que isso aí? Eu nunca tive máscara de ouro na minha vida. Ela me pôs, ela tirou uma foto. Eu disse: Eloá, se eu for para o céu hoje, eu vou ter um lugar no meio dos anjos, de tão bonito que eu estou. Não tira mais isso. Mas ela foi tirando depois tudo. E sabe de uma coisa? Eu estou todo otimista. Eu vou ter músculo, eu vou ter menos barriga, eu vou ficar mais bonito. Aleluia! Aleluia! Acho que eu disse até brincando para elas, eu acho que quando eu for buscar a minha mulher no aeroporto, que eu chegar lá com esse cuidado de vocês toda, ela vai passar por mim assim e vai me procurando. Vai ser bom demais. Sabe, o corpo é uma coisa tão linda e tão preciosa. Quando nós pensamos no outro, quando nós estamos fazendo... Vou dar mais uma dica. Essa eu não poderia esquecer. Quem já teve unha encravada? Olha. Essa é boa. Uma irmãzinha aqui da igreja. Cadê ela?
Onde é que está ela? Ah, agora, meu Deus do céu, fugiu o nome da irmã. A Thaís, cadê a Thaís? Thaís está por aí. Ela disse, pastor, vá lá que eu vou dar um jeito em você. Eu disse, você vai dar um jeito? Vai. Dói, irmãos. Dói, mas olha, dá uma bênção. Eu estou pregando sem dor hoje. Porque as unhas encravadas foram cuidadas. Sabe por quê? Eu nunca conseguiria isto se não fosse por essas pessoas que têm alguma coisa que querem repartir comigo. O que Deus tem dado para você? O que Ele tem posto no seu espírito? Você precisa repartir com os outros. E Paulo diz, para que vocês sejam confirmados, diga confirmados. Há um propósito divino nisto. Isto é, para que eu em vossa companhia reciprocamente, aleluia, um para o outro, na companhia de vocês, ao lado de vocês, eu possa receber alguma coisa com o propósito de que Deus me confirme, me fortaleça, me estabeleça como um filho, como um servo de Deus. Se nós tivermos essa visão, Satanás nunca derrubará essa igreja. Porque Deus é fiel. E Paulo diz isso, para que em vossa companhia, e a palavra que exprime isso, pela instrumentalidade da tua vida, eu seja abençoada, e pela instrumentalidade da minha vida, você seja abençoado. Isso não pode faltar aqui. Isso só pode ser vivido quando o amor de Deus de fato estiver residindo no nosso coração. Isso quando Deus for quebrando toda a nossa vaidade, for quebrando todo o nosso orgulho, e assim nós vamos viver para Ele, para a glória dEle e para os irmãos em Cristo. E assim nós seremos a igreja mais feliz da terra. Por intermédio da fé mútua. Diga pela fé mútua. Aleluia. Quem já recebeu alguma palavra de Deus específica para alguém e você foi e entregou essa palavra e recebeu o resultado dessa palavra com uma grande vitória? Levante a mão. Olha só. Baixem. Quantos ainda não receberam, mas gostariam de receber? Levante sua mão. Glória a Deus. Tem alguns que nem receberam, nem gostariam, não sei. Mas está perdoado em nome de Jesus. Gente, serão dias de glória. Eu tenho que parar, porque o nosso tempo já foi. Mas eu quero colocar vocês na expectativa de alguma coisa. Eu gostaria, e eu sinto o poder de Deus já se manifestando. Vocês não sentem a alegria do Senhor quando esse culto começou? Vocês não estão sentindo alguma coisa diferente? Ei, escutem. Vai ser coisas muito lindas. Deus vai curar a gente. Deus vai libertar pessoas. Eu creio que se Deus me der a graça de viver para ver um sonho, eu quero ver essa rua todinha, até o Carrefour, até a Unip, toda cheia de carro, de gente saindo e entrando da igreja. Vem para ali, vem para cá, vem por todos os lugares. Nós vamos ter um problema santo. Aliás, é um problema que nós já estamos trabalhando. Nós temos que aumentar nossos espaços de estacionamento. Estamos trabalhando nisso, mas não é fácil, porque a gente só tem um espaço aqui, mas os outros estão ali. As pessoas querem ficar aqui, mas não querem ir para lá. Ai, Jesus. Algumas ficam bravas, irmãos, porque eu quero parar aqui. Eu disse, gente, com tudo isso que eu estou dizendo, nós não vamos ter mais problema assim.
Porque você vai querer que o idoso pare aqui, você vai querer que o visitante pare aqui, você vai querer que aqueles que vêm para receber alguma coisa de Deus parem aqui. Nós vamos parar ali atrás sem problema nenhum, e vai ser bênção sobre bênção e medidas de bênção. Escutem, quando os nossos corações estiverem cheios da visão de Deus, pode ter certeza, os seus dons fluirão nessa casa. Então, aguardem, porque Deus vai fazer coisas lindas e maravilhosas neste lugar, pela fé mútua, na direção uns dos outros. Então eu vou dar uma dica e eu vou parar. Não vou ser igual o pastor Matt que diz primeiro, segundo, terceiro, quarto. Não, só essa dica. Se você receber uma palavra de Deus, faça o que Ele diz. Se Ele deu uma palavra para você e uma pessoa orar por ela, não importa o que ela tenha, você vai e ora por ela. E se Deus te mandar ir à casa de alguém, você vai à casa de alguém, porque você tem uma porção, você vai entender agora, eu tenho alguma coisa, eu preciso repartir isso com meu irmão, aleluia. E você vai em nome de Jesus. E quando vocês estiverem indo, fazendo essas coisas, pode ter certeza, o Espírito de Deus vai estar agindo. E sabe o que vai acontecer? Eles vão saber que Deus é conosco, a sua misericórdia é conosco, e os seus dons maravilhosos estão conosco. Não para sermos uma igreja privilegiada, mas para sermos uma igreja usada para a glória dEle.